abalando as grandes potências e os países emergentes. O país, Brasil, vivia a década das incertezas, a ascensão política de Getúlio Vargas e os reflexos da crise de 1929 nos Estados Unidos. A discussão predominante à época era a defesa da soberania política das grandes potências, como a Rússia com Stalin, a Alemanha com Hitler, nos Estados Unidos Franklin Roosevelt e no Brasil Getúlio Vargas brigava em defesa da soberania nacional. A igreja, todavia, fazia outra guerra, a guerra contra os domínios de Satanás, sob a égide da bandeira salpicada de sangue, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os aspectos políticos e econômicos da época não foram suficientes para arrefecer o fogo pentecostal que alastrava no Brasil de norte a sul. Os homens eram simples, fazia lembrança do espanto da multidão que estava em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes e que corriam apressadamente para o cenáculo de Maria, onde quase 120 discípulos de Jesus eram batizados com o Espírito Santo e com fogo, fazendo daquele dia o dia memorável, o dia de Pentecostes. Eram eles simples, sim, contudo falavam com ousadia as grandezas de Deus para todos indistintamente. Aquela bola de fogo que incendiava o Brasil chegou no Vale do Rio Doce, pelos valorosos pés, primeiro por João Pedro da Silva, depois por Ormídio Siqueira das Neves, aquele que foi chamado e conhecido como o apóstolo do vale. E na Cachoeira do Raio, próximo a Baixo Bandu, o fogo se alastrou Rio Doce acima, subindo até os mais distantes rincões e pelo Vale do Rio Doce e o Espírito Santo. Depois, passados cerca de 30 anos, já na década de 1960, as chamas se espalhavam cada vez mais sob os pés de outros pioneiros, a saber, Francisco Miranda, João Firmino, Daniel Estevão, João e Antônio José Teixeira, Leovergildo Cândido, Braz Odorico, Orestes Muniz Filho, José Fabrício, Joaquim Antônio de Oliveira, Leonel Muniz Filho, Delurdes Francisco Guimarães, Marcionílio Soares, José Vieira de Souza, etc. E a Assembleia de Deus formava no Vale do Rio Doce um grande rebanho. O vale ficou em chamas. Pastor Delurdes Francisco Guimarães lembrava com grande gozo esse tempo. Ele dizia sempre: as pessoas entregavam suas vidas a Cristo em grande quantidade, sempre com sinais de cura divina, batismo no Espírito Santo e em demonstração do poder de Deus. Não havia distância, nem cansaço que os impedia de ir aos cultos. Ah, meus irmãos, há relatos maravilhosos de conversões de homens duros e perseguidores da igreja, que até de certo modo pensavam, como o apóstolo Paulo disse certa feita: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré, quando ele disse isso perante o rei Agripa em Atos 26, 9. Esses pioneiros da obra de Deus no Vale do Rio Doce sentiam satisfação em falar de Cristo, mesmo que padecessem as agruras da jornada. Alegrar-nos-ia continuar trazendo à memória os sinais que o Senhor Jesus operava enquanto seus servos caminhavam pelo vale, nas cidades, nas vilas, nas roças, pregando o Evangelho com o poder do Espírito Santo. É nesse sentimento de levar o Evangelho a todos e manter a chama unida, da unidade acesa, quando já formados os ministérios na cidade de Aimorés, Baixo Bandu, Resplendor, Conselheiro Pena, Galiléia, Mendes Pimentel, Mantena e outras cidades, que os obreiros já acima mencionados foram despertados na década de 60, no século passado, dar início às conversações para enviar e sustentar pelo menos um missionário em terras estrangeiras. Pastor José Vieira de Souza e os demais obreiros da primeira geração insistiam na tônica evangelizadora,
e não obstante houvesse ainda muitos outros lugares no contexto do Vale do Rio Doce para se alcançar, não podiam perder de vista o cumprimento da ordem de Jesus: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, desde os primeiros movimentos de discussão do desenvolvimento do Caixa de Evangelização em 1968 até os dias de hoje, as crises econômicas e divergências internas não foram mais fortes que a chama missionária. Não houve barreira que não fosse transposta pela fé e determinação de todos os que militaram aquela boa milícia. Agora, a atual geração está desafiada a desenvolver, mobilizar, motivar e fazer a vontade daquele que os enviou e a realizar a sua obra. Este levantamento histórico demonstrado nesta obra é produto de anseio de valorizar e honrar os que nos legaram tão preciosas lições e contar às novas gerações o que Deus faz através daqueles que se dispõem a obedecer a sua ordem. Prezados companheiros, prezados obreiros, que o vale em chamas ecoe o crepitar de suas labaredas, inflamando cada leitor a se entregar cada dia ao propósito divino de fazer o nome de Jesus conhecido até aos confins da terra. Que esta chama possa continuar ardendo até o arrebatamento da igreja. Aleluia, amém e amém. Então preste atenção nesse pequeno vídeo que aqui estará sendo demonstrado. O Departamento de Missões das Assembleias de Deus do Vale do Rio Doce e outros, o Demadvardo, com alegria, apresenta o livro O Vale em Chamas. Esta obra é resultado de praticamente 2 anos de pesquisa historiográfica, em que pioneiros foram entrevistados, documentos foram catalogados e analisados, e imagens foram reunidas para dar forma a este livro que surge como um divisor de águas na história do Departamento de Missões. De certo modo, é o coroamento de 50 anos de história deste órgão, que tem servido ao Reino de Deus por meio do esforço missionário, no Brasil e em outros países, alcançando incontáveis vidas para Cristo. O Vale em Chamas não apenas reconhece a belíssima história de meio século do Departamento de Missões, mas também traz palavras de incentivo e motivação às novas gerações por meio de depoimentos marcantes e testemunhos vibrantes que refletem a proteção e o cuidado de Deus com a obra missionária. O livro está estruturado em 2 partes. Na primeira, o autor discorre sobre o movimento pentecostal e a obra missionária, trazendo um breve panorama da história do pentecostalismo no mundo e no Brasil, e sobre a relação entre a ação missionária no contexto missionário. Na segunda parte, nos leva a um mergulho na história do Demadvardo, que inicia em 1968 e prossegue vencendo limites. Esta obra não é somente um registro da história de um departamento de missões, mas revela o esforço de homens e mulheres de Deus que dedicaram nada menos que suas próprias vidas a uma causa nobre: levar a palavra de boas novas a vidas sedentas da graça de Deus. É justamente isto que torna este livro uma leitura para todos que amam missões, sejam aqueles que fizeram parte desta história, sejam aqueles que não fizeram. Viaje nesta história. Viva lendo O Vale em Chamas. Aleluia. Quero passar a palavra ao autor do livro. Enfim, a criança nasceu. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Permitam-me, irmãos, rapidamente, eu quero ler um texto no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, bem rapidinho. A palavra de Deus diz assim: visto que muitos já empreenderam compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra,
A mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Irmãos, de certo modo, esse sentimento de Lucas, notável historiador do Novo Testamento, de certo modo, ele se repete, ou ele se repetiu também em nós. Eu quero aqui, diante da igreja, agradecer ao departamento pelo honroso convite, por me conceder, pastor Delurde, este privilégio. Eu, em 10 anos escrevendo, irmãos, já são 25 livros, uns 80 trabalhos ao todo, mas o Vale em Chamas foi um divisor de águas na minha trajetória literária, na minha produção literária. Glorifico ao Senhor porque, não fazendo parte diretamente desta história, assumi essa história como minha. Ao ler as histórias, ao ouvir os pioneiros, ao fazermos as entrevistas. O livro, confesso humildemente, irmãos, nossa obra tem limites, mas digo de coração aberto, é resultado de uma entrega, de um projeto que brotou não no coração do Departamento de Missões, mas no coração do próprio Deus. E o Senhor comunicou aos irmãos, e louvamos a Deus, louvamos a Ele, por trazer a público esta obra, que não vou falar tanto sobre o livro, porque o vídeo ficou excelente, maravilhoso, explicando a maneira como o livro está organizado. São ao todo 7 capítulos, distribuídos em 2 partes, e tenho certeza que os irmãos, ao lerem, haverão de se identificar. Para os que fazem parte diretamente desta história, para os que atuaram e atuam no e pelo departamento, nós podemos relembrar aqui aquela famosa frase que diz, e é verdade, né? Relembrar é viver. Relembrar é viver. Queridos irmãos, o movimento pentecostal tem história, e a nossa história é bonita. A nossa história é bonita. A história do Departamento de Missões é também a história do movimento pentecostal no Brasil. O que nós ouvimos ser cantado aqui pelo coral, Marcos 16, nós vimos se cumprir na história do departamento. Pessoas falaram em línguas, milagres aconteceram, o Senhor operou, e este livro registra parte desta história. Que Deus abençoe poderosamente este departamento, e o meu desejo é que venha a 2ª edição. Eu digo para os irmãos, sem medo de errar, com o material que nós reunimos, nós estamos entregando o livro agora com 270 páginas, mas nós temos material seguramente para 400 páginas, sem incorrer aqui no risco de exagerar. Mas saiba de uma coisa, aquilo que nós consideramos o principal, o essencial, aquilo que não podia faltar, tivemos... o trabalho não foi um trabalho solitário, não foi um trabalho meu, foi um trabalho conjunto. O evangelista Edson, viajamos muito, né? Rodamos muito, entrevistamos várias pessoas. Pastor Delurdes, a ideia do título do livro, irmãos, partiu dele, e eu não pude vislumbrar outro título que não fosse esse. E realmente a escolha foi maravilhosa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Aleluia. Por ocasião de lançamento, nós vamos deixar, estar à disposição dos irmãos, o livro a R$25. E quero convidar o pastor Manuel Gonçalves aqui à frente. O pastor Manuel dirigiu o órgão de missões por 8 anos seguidos. E ele vai entregar ao pastor Joanir o primeiro exemplar do Vale em Chamas, à disposição de todo o público. Pastor Joanir, com muita satisfação, me sentindo muito honrado, agradeço ao diretor executivo do nosso departamento por esse privilégio que ele me dá. Eu quero passar para as suas mãos o primeiro exemplar do livro. Com muito prazer, recebo com alegria e farei o uso necessário para que pegar parte da história. Deus os abençoe de todas as formas, para que esse jubileu de ouro pudesse se dar exatamente onde realmente as coisas tiveram a sua gênese. Aqui em Conselheiro Pena, na época de pastor José
José Francisco de Paula e os outros demais obreiros que aqui compunham a época, é que deliberaram sobre a organização do Departamento de Missões. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia. É um pouco formal, né? Eu sei que é. Esse momento assim é um misto de emoção, né? Tão difícil às vezes a gente lembrar de José Vieira, Marcionílio Soares, de Lourdes Guimarães, José Francisco de Paula, Leonel Muniz, o Juca, pastor Juca, foi pastor aqui. Como é tão emocionante a gente lembrar deles. É claro que o Vale do Rio Doce hoje, como ele é composto, tem duas faces de história a ser contada. Uma é essa que vem pelo pastor Armídio, aqui do Espírito Santo. E outra, aquela que vem de Belo Horizonte, que chega ao Vale do Aço. Essas duas histórias estão fundadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Celeste, para a glória do nome do Senhor, seja dada louvores e honras ao teu nome. Quando nós entregamos ao público esta obra, Senhor, oh, quanta emoção cai ao nosso coração agora, mas como também nos eleva o gozo na alma, em honrar aqueles que nos legaram este trabalho, e hoje ainda tão humildemente, nós podemos dizer que traz sobre o nosso ombro o peso da responsabilidade de continuar defendendo o precioso nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, que cada um ao tomar este livro possa, sem dúvida nenhuma, ser impactado também pelos testemunhos que nele há. Assim nós te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia, vamos dar sequência. Aleluia. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Então, vamos lá. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu preciso considerar que o nosso tempo é muito curto para tantas coisas. Mais algumas informações. Amanhã o trabalho há de iniciar também às 18h30. O preletor será o pastor Josué Martins. A cantora Eliane Silva, que havia sido anunciada para cantar hoje, ela tomou um medicamento e teve uma reação alérgica, e de forma que ela nos pediu que trocasse, em vez de ela vir hoje, vir amanhã. Então a justificativa dela é uma justificativa plausível, e nós não deixaremos de orar por ela. Então amanhã a irmã Eliane Silva vai estar também louvando a Deus. E como presente das realizações das conferências missionárias do Departamento de Missões, nós sempre procuramos, na nossa gestão, procurar deixar algo marcado. E pela ocasião do Jubileu de Ouro, nós temos 3 famílias que não têm ainda nenhuma igreja mantenedora que os mantém. Então nós estamos lançando para essas 3 famílias serem adotadas por 1 ano. O irmão vai receber um carnezinho, os que quiserem contribuir. E esse carnezinho, ele terá contribuição de R$50 por mês, ao fim de 12 meses. Se de repente alguém que queira fazer a contribuição diretamente num cartão, ali embaixo, junto da nossa base de apoio, os irmãos poderão parcelar também em 12 parcelas. E se caso alguém queira fazer
um cheque, ou cheques, ou pagar tudo de uma vez, o Departamento de Missões tem esse tipo de condição de apresentar aos irmãos e respeitando sempre a sua melhor maneira de contribuir para a causa missionária. Neste evento nós vamos levantar ofertas dos cultos, e as ofertas dos cultos haverão de cobrir as despesas que nós estamos tendo para a realização do Jubileu de Ouro. São ofertas importantes, são necessárias. Esse livro foram quase 2 anos de trabalho que o Departamento de Missões produziu, custeou, e nós temos ainda muitos outros compromissos ainda a cumprir. Portanto, a sua oferta generosa nesses dias do Jubileu de Ouro nos ajudará a louvar a Deus, e vai chegar ao Senhor cheiro suave a sua oferta perante Ele. Nós vamos cantar ao Senhor um hino, enquanto vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, e o cantor Márcio haverá de louvar ao Senhor com 2 canções, e logo após o preletor, pastor Josué Martins, nos ministrará a santa, excelsa e bendita palavra do Senhor. Nós vamos convidar a irmã missionária Angelita, com o André e o pastor Ronivaldo, e quem sabe o Pedro também, para cantar aqui canções, corinhos, enquanto nós vamos ofertar ao Senhor. Chega aqui, minha. Vem cá louvar ao Senhor. Hein, Pedro? Nós vamos cantar em, sei lá, se é macua, se é algum outro dialeto africano. Por favor, irmã Angelita, Pedro. Vem cá, Adriana. Também o pastor Ronivaldo. E nós vamos assim, alternando as diversidades linguísticas até o fim do ano. Aqui na frente vai ficar melhor, que vocês aí têm liberdade para fazer o alarido, né? Aleluia, aleluia. Quem pode louvar a Deus por esse trabalho maravilhoso? Aleluia, glória a Deus. Aleluia.